Oi pessoal, aqui é o professor João Melo de Biologia. Estamos junto com o portal Agora RN, fazendo aulas específicas para o seu Enem, ok? A gente vai trabalhar hoje a parte de genética molecular. Essa parte, ela envolve assunto que está relacionado com DNA, com RNA e que é bem provável que você tenha questão com certeza na sua prova. Então aproveite essa união entre essas duas forças tão importantes na nossa cidade, que é o Lógico e o Agora RN, e preste atenção nas dicas que serão dadas a partir de agora, certo? Começando, a genética molecular é uma parte que desvenda dentro da genética o conceito gene. Gene é a nossa unidade hereditária. O que significa isso? Qualquer informação que você tenha, por exemplo, para viabilizar a produção de proteína, está nos seus genes. E dentro do dogma central da biologia molecular, nós temos 3 fenômenos que você poderá encontrar na sua prova. O primeiro fenômeno se chama replicação. O segundo fenômeno se chama transcrição. E o terceiro se chama tradução. Respectivamente, replicação é quando o DNA ele faz uma cópia de si mesmo, utilizando enzimas específicas, como por exemplo, a helicase, a DNA polimerase, a ligase, que são enzimas que vão fazer com que o DNA seja replicado. Toda célula que vai entrar em processo de divisão celular, ela necessita obrigatoriamente manter o seu padrão genético. Por isso, se você observar, o DNA sempre ele vai ser replicado a cada divisão. Ou seja, não que a divisão aconteça na divisão a replicação. Eu acho que você lembra que existe um ciclo celular. E esse ciclo envolve a intérfase, ou se você preferir, interfase, e a própria divisão. A intérfase é dividida em 3 etapas. Quais são as etapas? G1, S e G2. E você percebe na fase S, que significa síntese, a replicação que eu estou me referindo, que é a replicação do DNA. Repita o objetivo, pessoal, não esqueça. O objetivo é fazer com que as células filhas tenham o mesmo padrão da célula inicial. Portanto, não pode esquecer que é um fenômeno que envolve participações de enzimas e que você deve dar uma revisada nessa reta final em cima desse tema, certo? Se você observou no início da nossa aula, eu falei em dogma central da biologia molecular. Se você der uma olhadinha agora na figura que vai aparecer para vocês, essa figura vai mostrar exatamente esse dogma que eu estou falando. Veja a figura e perceba que temos replicação, transcrição e tradução. Essa figura ela mostra claramente os 3 fenômenos citados. Eu falei para vocês sobre replicação. Agora eu vou falar sobre transcrição. Transcrição é parecido com a replicação. O que vai mudar são os objetivos. O objetivo da transcrição é o DNA fazer uma cópia na forma de RNA mensageiro. O objetivo disso é viabilizar um código de informações sobre o próprio DNA. O que significa esse código de informações? O DNA ele não vai conseguir sair do núcleo, por exemplo, nas células eucariontes, para viabilizar a produção de proteína, tudo bem? Ele vai fazer uma cópia. Eu vou repetir o nome da fita que é feita. Essa fita feita a partir do DNA é chamada de RNA mensageiro. E existe uma enzima específica que vai fazer isso. Essa enzima se chama RNA polimerase, certo? O que nós vamos fazer? Não sei se você recorda, se não vai saber agora e vai lembrar agora. O DNA é formado por uma sequência de nucleotídeos e a cada trinca de nucleotídeos formado no RNA, ao qual nós denominamos de códon, nós teremos a informação do DNA de um determinado tipo de aminoácido. O que significa dizer, cada códon ele expressa um tipo específico de aminoácido. Por isso que quando você tem os conceitos que envolvem o fenômeno, por exemplo, se a gente vai falar sobre o processo genômico de formação dessa fita, a gente tem a codificação, certo? E essa codificação significa a formação de códigos em trincas de nucleotídeos, em que nós denominamos
cada trinca dessa de códon e que cada códon desse vai representar um tipo específico de aminoácido, tudo bem? Lembrando que essas informações têm que apresentar um padrão correto, porque caso isso não aconteça, nós podemos verificar alterações. Uma das alterações mais conhecidas que ocorre exatamente no momento da transcrição e que pode gerar um erro é o da anemia falciforme. Vocês tenham cuidado, não tem bola mágica, mas vocês provavelmente vão encontrar na sua prova anemia falciforme. A anemia falciforme é exatamente o que eu acabei de falar. Há um erro em que o código acaba sendo alterado, em vez de sair ácido glutâmico, sai valina, e a sequência de aminoácidos acaba sendo o quê? Diferenciada. Então a hemácia ela não vai se comportar da mesma forma, porque a hemoglobina, que é a proteína que tem dentro da hemácia, ela vai estar com defeito. Por isso que nós conhecemos essa doença como anemia falciforme. É um problema genético, tudo bem? Lembrando que nós também temos durante a transcrição a verificação de códons úteis e não úteis. Não esqueça que eu vou falar agora. Estou falando em splicing. O splicing é um processamento do RNA em que códons não úteis serão retirados, a gente chamará isso de intron, e códons úteis serão mantidos. Eu vou chamar isso de exons, tudo bem? Dá uma olhadinha nessa figura agora que vai aparecer para vocês, que é a figura da tabelinha com os códons. Você vai perceber nessa figura que nessa tabela nós temos os códons e a expressão dos aminoácidos que podem ser codificados. Na terceira situação, o terceiro fenômeno do que nós chamamos aqui de dogma central, nós temos a tradução. Na tradução, nós teremos o RNA mensageiro no citoplasma, a participação dos ribossomos e dos aminoácidos produzidos pelo organismo, tá? E também absorvidos através da alimentação. Através de um fenômeno que nós chamamos de decodificação ou tradução desses códigos que eu falei para vocês, nós teremos a produção de proteínas. Para ser mais preciso, as proteínas vêm a partir desse fenômeno. Ou seja, a tradução, que é o terceiro fenômeno, é apenas uma leitura dos códigos que foram passados do DNA na forma de RNA, o que, pessoal? Mensageiro. A participação do ribossomo é muito importante, porque o ribossomo ele vai servir de sítio, de local para essa decodificação. Ou seja, o RNA transportador, que é um outro RNA, ele vai recolher os aminoácidos, vai trazer a sequência de código que a gente chama de anticódon, vai compartilhar com códons. Se isso se configurar como sendo correto, é aquele aminoácido que vai ser utilizado. Nós teremos então, eu repito para vocês, a decodificação de cada códon que estiver sendo lido na fita de RNA mensageiro. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Neste momento que acontecer a tradução, nós teremos a produção de uma proteína específica. A proteína vai ser feita exatamente nesse momento, ou seja, no momento da tradução. Como eu falei, observe que existe a possibilidade deles perguntarem o que acontece, mas também alguns tipos de problemas que estejam relacionados. Não esqueça o que eu falei do splicing, que muita gente deixa de lado. O splicing é o processamento do RNA que acontece na transcrição, para que o RNA mensageiro venha perfeito. Se você encontrar na sua prova, inclusive, o termo o código genético é universal, é porque essas informações são compartilhadas pelos seres vivos. Tudo bem? Isso não pode ser esquecido também, deve ser levado em consideração. Sempre me perguntam se é necessário decorar, aprender as enzimas que estão envolvidas. Eu acho que todas as enzimas não seria tão necessário assim, mas as principais como na replicação a DNA polimerase, na transcrição a RNA polimerase, certo? Na tradução, a participação não de proteínas, mas sim do ribossomo, é fundamental que você saiba, ok? Então, amigos, guarde as informações que foram passadas, repasse aos seus colegas, porque essa aula é para justamente lhe ajudar nesse momento, ok? Um abraço, meus amigos.